Fala galera, beleza? Missão dada, missão cumprida. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos nessa? Bom, nesse momento eu vou falar para vocês sobre a escolha do seu tema e a elaboração da matriz 1. Tudo bem? Então vamos lá. Renato, eu resolvi falar sobre responsabilidade civil. Não, cara, peraí. Isso é a área de conhecimento que você resolveu escolher. Eu resolvi falar sobre direito do consumidor. Não, peraí, isso é muito amplo. Não, eu resolvi falar sobre publicidade. Cara, publicidade pode ser enganosa, pode ser abusiva, pode ser enganosa por omissão. Publicidade é diferente de propaganda. Então, se você fala de publicidade, ainda está muito amplo. Então, o que você tem que fazer? Vamos lá. Eu quero falar sobre responsabilidade civil. Dentro dessa matéria, qual é a área que eu sou apaixonado, que eu me amarro? Eu gostei de publicidade. Legal. Publicidade é a área que você gosta? É. E aí? E aí você vai fazer o seguinte. Dentro da área da publicidade, o que eu posso falar? Eu posso falar sobre a publicidade na internet. Aí você já está, tá vendo? Já está fechando o caminho. Já está fechando esse caminho. Você já está falando de responsabilidade, de publicidade na internet. Aí é só você arrumar um case, um caso, um modelo específico. Por exemplo, vamos supor que eu fiz uma compra pela internet, movido pela publicidade, mas em um site de compra coletiva. A publicidade enganosa nas compras, na internet, em sites de compras coletivas, aí você já pegou. Vamos dizer que você gosta de publicidade voltada para criança, né? Então já especificou aí. A publicidade na internet voltada para o público infantil. Olha que tema bacana. Se você quiser esse tema, tem aí, joga aí na internet, publicidade digital. Eu tenho uma obra falando sobre isso. Então você já está esgotada a versão física, só tem na versão digital. Entra aí, procura, que às vezes você acha aí na internet essa obra, porque de repente se você quiser estudar sobre esse tema. Então veja, eu quero falar sobre o dano moral. É muita coisa. Que tipo de dano moral? O dano moral produzido pelo abandono afetivo. Aí é um tema. Então, peraí. Danos morais. Imagine aqui que você resolve falar sobre abandono afetivo. Aí você vai falar lá. A hipótese do dano moral por abandono afetivo. Legal. Aí é um tema. Não é falar dano moral. A gente não está aqui para discorrer sobre um determinado tema. É muito comum o pessoal falar assim, inversão do ônus da prova. Eu quero falar sobre a inversão. Espera lá. Em que tipo de situação você quer falar? A inversão do ônus da prova nas compras presenciais, nas compras à distância, a inversão do ônus da prova na hipótese de publicidade, a inversão do ônus da prova para as compras feitas dentro do estabelecimento comercial. Sei lá, você vai achar dentro desse tema um ponto específico e aí você vai. Então note, a gente achar o tema é o mais importante. E como é que eu acho o tema? Eu vou lá naquela matéria que eu escolhi fazer e achei um tópico que eu gosto pra caramba. Achou aquele tópico que você gosta pra caramba? Se aprofunda em um tipo de situação dentro daquele tópico. Aí você encontra o teu tema. Depois que você encontrar teu tema, o que você tem que fazer? Você tem que redigir a tua matriz. A matriz é como se fosse assim, um sumário do teu trabalho. Como é que ele vai se desenvolver? Essa tua matriz, ela vai se desenvolver da seguinte forma. Você vai ter que ter o tema escolhido em primeiro lugar, né? Tema. Escolheu o teu tema? Escolhi. Legal. Como é que você vai fazer depois? Em segundo lugar, você vai achar o problema científico. O que é o problema científico? Dentro da publicidade para criança, dentro da inversão do ônus da prova, o que você quer provar ali? O que você quer demonstrar? Aí você vai falar, eu quero demonstrar que é muito importante a inversão do ônus da prova nesse tipo de situação para poder trazer mais cidadania para as pessoas. Legal, então é aí que vai te orientar. Em cima desse problema é que você vai desenvolver. Você quer falar da publicidade infantil? Legal. Então eu quero problematizar em cima do que eu quero demonstrar que a publicidade voltada para o público infanto-juvenil pode colocar essa galera num estado de desvantagem maior do que a média. Ótimo. Esse é o teu problema. Então
Então você tem que achar esse norte. Depois do problema, você tem que fazer as questões norteadoras. O que são as questões norteadoras do teu trabalho? É justamente o começo, o meio e o fim. Vamos dizer que você vai falar sobre a publicidade. Aí você tem que ter no máximo 5 questões. O ideal é que você oscile por volta de 4, tá? Então, questão 1, questão 2, questão 3, questão 4. Aí, vamos supor que você vai imaginar que essas questões norteadoras vão ser o índice do teu trabalho. Como é que você vai começar? O que é publicidade? Aí você vai falar, vamos supor, qual a influência da publicidade em nossa sociedade? Essa é uma primeira questão. Como a escolha do cidadão pode ser influenciada partindo-se da publicidade? Aí seria uma segunda sessão, um segundo capítulo, vamos dizer, né? Que a gente dá o nome de sessão ao invés de capítulo. Depois, como os nossos tribunais vêm se manifestando sobre o tema? Quais as soluções, sabe? Então é um começo, meio e o fim. Isso é a tua questão norteadora. Você fique tranquilo que daqui a pouquinho, o que eu vou fazer? Ainda nesse vídeo, eu vou exibir uma tela e eu vou vir explicando ponto por ponto como é que você faz isso. Entendeu? Você saiu da questão norteadora, você vai para o objetivo geral do teu trabalho. Bom, o tema X eu problematizei, o que eu quero provar é isso, eu elaborei isso aqui e agora, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar isso como um objetivo geral. Bom, então com essa pesquisa eu vou conseguir isso, isso e isso. E para a gente terminar, tem os objetivos específicos. Legal, nesse próximo vídeo que eu vou estar mostrando para vocês, eu vou mostrar como é que você faz isso. Isso aqui, cara, se você tem essa base que chama Matriz 1 e que você faz isso aí em meia hora, 40 minutos, você sentar para fazer, você bate tudo isso aqui. É rapidinho, não tem tempo para perder, sabe? É só você pensar em você mesmo. É a hora que você vai ter que parar e vai falar assim, porra, eu tenho que pensar em mim. Então eu vou fazer isso. E essa é a tua primeira avaliação. Essa é a tua primeira avaliação, essa é a tua primeira nota que você recebe. Entendeu? Joga para lá, posta na área específica e você já começou o teu trabalho. Depois é só você vir para o desenvolvimento, para a introdução e para a conclusão. Beleza? Então, agora, fique de olho aí no vídeo, porque eu vou estar mostrando para você como é que você faz, vou estar trazendo um modelo para melhorar isso. Não se esqueça, se você quiser continuar vendo isso aqui, assine o canal. Se você quiser continuar ouvindo, baixe lá o podcast Fala Doutor. Se você quiser ver e ouvir e ter tudo isso armazenado em um só lugar, aí baixa o aplicativo Renato Porto. É só jogar na tua lojinha da iOS, Android, e aí você vai ter tudo isso condensado. Beleza? Grande abraço e até a próxima. Bom, vamos lá. Agora é colocando em prática aquilo que em teoria a gente estava aprendendo, né? Eu trouxe aqui um modelo da matriz síntese do artigo científico para que vocês visualizem, né? Então, quer dizer, você vai ter a tua disciplina aqui que você escolheu para poder trabalhar, e aí você preenche a tua turma, o seu professor, né? O professor orientador desse teu trabalho, o aluno, que aí é o teu nome, e essa é a primeira parte, né? Só que aí, vamos lá, eu tenho o tema escolhido. Isso aqui é muito importante, tá? Por que é muito importante? Porque nesse momento você tem que delimitar aquilo que, em teoria, você imaginava que queria trabalhar. Porque, veja, às vezes você começa lá e fala, eu quero falar sobre a inversão do ônus da prova. Será que falar sobre a inversão do ônus da prova não é algo muito genérico? Não é algo muito amplo? Será que não seria interessante a gente especificar um pouquinho mais? Veja, quando eu falo de tema escolhido, a gente não está aqui para fazer um trabalho de conclusão de curso que é para dissertar sobre alguma coisa. Não quero dissertar sobre a inversão do ônus da prova, eu não quero dissertar sobre a figura do consumidor, eu não quero dissertar sobre a indústria do dano moral. Não quero falar sobre isso. Eu simplesmente quero falar o seguinte, vamos lá. Eu gostei desse tema, que é a inversão do ônus da prova, sim,
Mas quando é... Vamos aprofundando, né? Porra, o que a inversão do ônus da prova pode ser importante para a vida da gente, hein? Cara, olha, eu acho que quando eu tenho um contrato bancário, a inversão do ônus da prova nos contratos bancários, ela é muito importante porque normalmente eu não tenho acesso àquele contrato. Então, quando eu estou diante dele, às vezes tem um juro abusivo, se tem alguma coisa, nesse caso em específico, eu queria dar uma olhadinha. Então, veja, falar de inversão do ônus da prova é muito. Agora, falar de inversão do ônus da prova nos contratos bancários, aí você já está dando um norte, né? E esse norte tem que ser possível, né? Imaginemos que o camarada colocasse lá numa questão de prova, como é que é? A inversão suprema do ônus da prova para a pessoa do consumidor. Espera aí, você nunca vai ter a inversão do ônus da prova desfavorável ao consumidor. Então isso é impossível de acontecer. Então não adianta a gente ficar viajando com alguma coisa que não é factível, tá? Então veja, se você tem um tema em mente, você, primeiro, já é muita coisa. Eu falei assim, eu quero falar de consumidor, quero falar de responsabilidade civil, você já sabe a área. Dentro dessa área, o que você gosta? Eu gosto da publicidade. Tá bom, mas dentro da publicidade, o que eu poderia falar? Publicidade para criança, publicidade para o idoso, publicidade para portadores de necessidades especiais, para pessoa com deficiência. Será que eu quero falar sobre aquela publicidade com uma mensagem subliminar? Entendeu? Você pegou a matéria. Você pegou um tópico dessa matéria e depois você se aprofundou dentro de alguma coisa que seja interessante. Então é ali que você vai indicar o objeto da tua pesquisa. Só que qual é a coisa mais importante? Que ela seja específica, que você consiga delimitar e que você consiga colocar em prática aquilo que você está pensando. Não adianta pensar um tema, nossa, eu inventei um tema aqui agora que é ótimo, mas nunca ninguém falou sobre aquilo. Você não tem raiz nenhuma para falar sobre aquilo, você ainda não tem os subsídios necessários para falar sobre aquilo, provavelmente você vai ter problemas para poder fazer esse tema. Então, primeira coisa, tema. É a coisa mais importante. Às vezes a gente leva muito tempo para achar o tema. Então, vai lá. Achou o tópico, achou dentro do tópico algo em específico, e aí a gente vai se aprofundando. Aí chega para o segundo ponto. Problema científico. Depois que você achou o tema aqui, você vai ter que fazer uma pergunta dentro desse tema. Tipo, imaginemos que você resolveu falar sobre a publicidade, dentro da publicidade, a publicidade do público infanto-juvenil, ou então a publicidade da criança. Qual o problema aí? Bom, será que a publicidade ela pode afetar a escolha da criança? Será que a forma em que a publicidade se apresenta ela pode influenciar de alguma forma naquela escolha? Entende? Então, o problema é uma pergunta que se faz para a gente resolver durante o trabalho. Então, eu dei o tema publicidade para criança. Quando eu faço a pergunta, será que a publicidade da criança influencia na escolha da criança? Bom, é em cima disso que a gente vai começar a pesquisa. O único cuidado que vocês têm que ter é o seguinte, não pode fazer juízo de valor. Né? O que é aqui? Questão de valor, ou seja, se é bom, se é certo, se é errado, se é justo, se é injusto. Tipo assim, a injustiça da publicidade para criança. Não, senão você já está dizendo ali a que veio. Você simplesmente está pensando em como é que você vai fazer aquilo. Então, aos poucos, você vai estar construindo. Então, por favor, não me faça juízo de valor, tá bom? Então, beleza. Você definiu o tema, você definiu o problema científico, o que você vai ter que fazer agora? As questões que vão nortear esse trabalho. Então, você vai fazer, no máximo, até 5 perguntas que vão te ajudar a responder como é que você vai resolver esse problema científico. Então, se tu está falando lá no tema de publicidade para criança, você perguntou se de alguma forma a publicidade afeta nas escolhas. Aí você vai criar questões falando sobre isso. Por exemplo, primeira questão,
A publicidade é capaz de afetar as escolhas das pessoas, a escolha das crianças? Então tá. Uma segunda pergunta. Bom, afetando, como é que isso ocorre? Né? Então, como é que ocorre a influência da publicidade nas escolhas? E ali você vai desenvolvendo. Imaginemos que você está fazendo um começo, meio e fim. Como se você estivesse fazendo um capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Em TCC a gente não chama capítulo, chama seção. Seção 1, seção 2, seção 3, seção 4. Então o ideal é que você faça as questões, vamos dizer, 4 questões, que na verdade cumpram o objetivo da primeira sessão, do primeiro capítulo, da primeira parte do trabalho. Então quando você escrever ali, você vai ali dissertando sobre o que é essa primeira etapa. Entende? Aí, a partir do momento que você tem as questões norteadoras, o objetivo ele já é mais fácil, porque você viu a pergunta que tem lá em cima, na verdade, você trouxe o problema científico, que é entender como é que a escolha da criança pode ser influenciada, e aí você traz aqui para baixo e apresenta como um objetivo geral. Olha, no presente trabalho nós vamos demonstrar como que a escolha da criança se influencia no mercado, em razão da publicidade. Entendeu? E aí você, como objetivo específico, você vai pegar aquelas questões norteadoras e vai jogar para verbos no infinitivo, que aí vai ser justamente o objetivo que você teve. Finalmente você vai na bibliografia, pegue lá umas 2, 3, 4 fontes, né? Pegue normalmente os clássicos, jogue aqui para baixo na regra da ABNT e pronto, você tem a primeira matriz, você tem uma cara. Só que o que eu trouxe aqui para vocês? Olha, um exemplo. Tema escolhido: a responsabilidade civil do advogado pela perda de uma chance. Problema científico: é possível a aplicabilidade da perda de uma chance na responsabilidade civil do advogado negligente no ordenamento brasileiro? Isso é possível, sim ou não? Aí as questões norteadoras: o que significa a advocacia? O que significa o Instituto da Responsabilidade Civil? Quais as especificidades da responsabilidade civil do advogado? O que é perda de uma chance? Se tu quer falar sobre a perda de uma chance aqui, o ideal é que na questão norteadora você pergunte, né, o que é a perda de uma chance? E aí, como objetivo geral, você vai lá e demonstra, né, demonstrar a aplicabilidade da teoria da perda de uma chance. Como objetivo, você vai ter lá analisar as especificidades da profissão do advogado, definir o Instituto da Responsabilidade Civil, e assim vai. Veja que esses objetivos eles estão linkados aqui com as questões norteadoras. Normalmente, se você olhar, o que significa a teoria da perda de uma chance? A quarta está aqui: analisar a teoria da perda de uma chance. Entendeu? Gente, é muito simples. E a bibliografia, é só você colocar os caras que você pesquisou e que falam sobre o tema. Aqui você já tem um norte. Então aqui eu separei para vocês essa primeira matriz para que tenha uma indicação técnica de como é que você faz isso. E aqui um modelo, que é só você me congelar, né? E depois dar uma olhadinha. Tá bom? Grande abraço, galera. Foi muito bom estar com vocês e até a próxima.